Declaro aberta a nossa quarta sessão extraordinária. Para quem ainda não me conhece, sou João Gabriel Dilken, vereador na cidade de Estância Velha e presido essa sessão no dia de hoje. Convido a todos inicialmente para nos seguirem lá nas nossas redes sociais, @sessão_extraordinária no Instagram, no TikTok e compartilhem bastante, se inscreva aqui no nosso canal para que a gente consiga atingir cada vez mais pessoas, mais amigos, para a gente fazer uma grande sessão e a gente conseguir influenciar ainda mais pessoas. A nossa convidada de hoje é uma mulher aguerrida, pioneira, saiu dos bastidores da política para ser uma voz ativa na tribuna do Senado Federal, em Brasília. Conhecedora como poucos dos corredores do Congresso Nacional, nos mais de 40 anos que viveu intensamente a nossa política. Jornalista e sempre senadora, Ana Amélia Lemos. Muito obrigada, João, pelo convite amável, estar aqui num lugar que é um pouco o meu ambiente familiar, né? Durante tantos anos na comunicação, voltei para a comunicação agora, no Grupo Bandeirantes, no Agro Mais, então eu estou voltando às origens, e isso é muito agradável. Então, e parabéns pela iniciativa de fazer um programa com um nome tão sugestivo, Sessão Extraordinária. Isso tem a ver com a sua missão como vereador, né, em Estância Velha, uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre, dá para dizer, e do Vale do Sino. Mas a Sessão Extraordinária ela tem vários sentidos. Então, fico muito honrada de estar aqui, convidada por você e para acompanhar os seus telespectadores, os seus seguidores nas redes sociais. É uma honra muito grande ter aqui, né? Porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um admirador. Eu que estou no meio da política, como tu disse, o nome já tem do podcast, ele tem essa vinculação, mas é uma pessoa que eu tenho uma honra muito grande de ter aqui conosco. E antes da gente dar início, a gente vai conversar sobre diversos assuntos, mas eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores do nosso programa. A Vitai Kombucha é uma empresa genuinamente de Estância Velha, é a primeira e única fábrica de kombucha de Estância Velha. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover o bem-estar do nosso corpo. Sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi com hortelã e detox. Sigam eles nas redes sociais, no Instagram, que vai aparecer o QR Code aqui na tela. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitai Kombucha. A JG Serviços, nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família e do seu patrimônio com a equipe e os serviços de limpeza e zeladoria e segurança e monitoramento da JG Serviços. Sigam eles lá no Instagram, JG Serviços. E a Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais geológicos. Supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para os seus clientes. Por isso, se posiciona como parceira estratégica baseada em modelos de gestão ambiental e empresarial. Geoprospec, há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam também lá no Instagram, @Geoprospec. Agora sim, podemos dar início à nossa pauta da nossa sessão. Ana Amélia Lemos, nascida em Lagoa Vermelha, a nossa capital do churrasco. Nacional do churrasco. Que maravilha! Como eu já comentei, é jornalista de formação, senador da República e sempre foi uma referência e protagonista em tudo que fez. Como foi a infância da pequena Ana lá na Lagoa Vermelha? Olha, João, essa como toda criança de família pobre, né? A gente tinha uma vida simples. Meu avô era ferreiro, meu pai era marceneiro e minha mãe dona de casa. E eu sou a mais velha de 9 irmãos. Então, lá eu estava até os 9 anos de idade, eu não havia ido para a escola. E eu sempre fui muito... Meu signo é Áries, então as pessoas do signo de Áries, elas normalmente têm uma questão de tomar iniciativas por si. Então, eu com 9 anos tomei uma iniciativa, de 9 anos de idade. Na época que não havia televisão, que não havia lá naquele... Era um povoado, um distrito, continua sendo de Lagoa Vermelha, Clemente Argolo, que nós chamamos casualmente, sabe de como? O nome carinhoso onde nascemos? Como é que é? Estância Velha. Oh, que maravilha! Porque eram fazendas, então estâncias, né? Que maravilha! Estância Velha e quando eu falo, eu sou da estância, mas você mora ali? Não é ali, não é Estância Velha, é estância lá perto no caminho para o Barracão, que agora está tudo asfaltado.
asfaltado, a 470 naquele trecho, que é, aliás, um trecho, não é porque eu nasci ali naquele lugar, mas é muito bonito, cheio de pinheiros ainda, o terreno lá é todo ele ondulado, é muito bonito. Se cultiva ainda o interior, né? É, o interior, bem. E eu nasci lá nessa cidade, tinha uma família que tinha um armazém, que eram pessoas mais prósperas. Meu avô, eu vivia na ferraria do meu avô. Tanto que um dedo aqui que é estragado, que eu metia a mão numa bigorna lá no negócio, de fazer cabo de faca, e meti o dedo e esmaguei a ponta do dedo, fazendo arte, né? Outra vez eu caí de uma carroça cheia de milho, e aí caí da carroça, estava em cima fazendo arte, e bati com a cabeça no cabeçote, onde emenda, onde faz, né, tem um martelo de ferro ali para segurar, né, o eixo da carroça, que era movida a cavalo, né? E aí ele caí, eu tive 14 pontos na cabeça. Foi um horror, né? Uma aventura da criançada. Mas né? Eu saí sozinha e fui para a farmácia sozinha. Independente, a mais velha? Não, 9 anos. Mas com 9 anos eu fui lá e tal. Bom, fui lá, não chorei nem nada e tal. Bom. E aos 9 anos, aí, o acidente, eu devia ter uns 7 anos de idade. Mas aos 9 anos, depois da ferraria do meu avô, tinha um hotel da família Piardi. Depois tinha outras casas e lojas, bodegões, que a gente chamava, bodega. E uma delas se chamava Casa Garcês, que era da família Garcês, que era também isso. E na frente tinha um pau de amarrar a cavalo, lembra do filme Faroeste? Sim. Então, aquilo é a cena típica de lá onde eu nasci. Do interior, né? Do interior. Rapapé, que é um ferrinho para limpar a bota, né, do barro, muito barro. Hoje inimaginável isso para a juventude atual, para os dias de hoje. Mas ainda, se você vai bem no interior, você vai achar isso. E não havia nem energia elétrica e nem nada, né? Nem nada, nem saneamento, nada. Era barro mesmo, no inverno e poeira no verão. O caminhão passava por ali para ir para outra cidade. Ali era uma passagem. E minha mãe mandou eu comprar, não sei, uma farinha de milho, não sei, de origem italiana, muita polenta, muita radicchio, essas coisas, essas comidas. E a minha mãe pediu que eu fosse lá. Eu cheguei, acho que perto do meio-dia. Não havia ninguém no armazém, sabe? Porque o pessoal no interior almoça cedo. Tudo cedo, né? E aí tem acesso, vai ser acessado depois. E eu cheguei lá, tinha uma senhora, né? Olha, João, até hoje eu lembro da roupa que ela vestia. A roupa que ela estava, uma roupa preta, toda cheia de... Antigamente chamava Mãe Dolores, que era uma novela que havia. E ela estava assim, toda perfumada, maquiada, eu de pé descalço, com a roupa meio suja, eu acho que estava, sei lá como é que eu estava. E eu fiquei olhando para ela assim, sabe, tipo uma índia, uma indiazinha olhando uma pessoa civilizada, né? Aí eu fiquei olhando para ela assim, encantada de ver aquela figura, que não era comum ali era todo mundo muito simples, né? E ela me olha e diz, como é teu nome? Eu era muito loira, bem clara, cabelo. Disse, Ana Amélia. Ela, assim, do nada, ela disse, você não quer morar comigo? Em Porto Alegre? Para estudar, ser minha dama de companhia e tal. E eu disse, claro que quero. Olha, eu quero sim. A senhora vai lá, o meu avô é aqui, a ferraria do vovô, João Ferreira. João Daros era o nome do meu avô. E minha mãe e meu pai ali, o João e a Selene. A senhora vai lá e fala com eles, eu vou. Eu quero estudar. Aí ela foi, falou. E eu vim para Porto Alegre, saí daquele lugar. Abandonou tudo. Não, daquele lugar... Tá, que não tinha luz, geral. Infraestrutura nenhuma. Eu fui morar, João, na Avenida Independência, 831, inesquecível, edifício Independência. E tinha um galeto no fundo ali, naqueles anos lá, foi o ano do suicídio do Getúlio Vargas. Então eu cheguei em julho, nas férias, eu cheguei em julho em Porto Alegre. Em agosto eu entrei na escola. E agosto teve o fatídico 24 de agosto, né? Já chegou marcante. Vendo exatamente aquela cena lá, para mim, Porto Alegre ficou em ebulição e tal. Mas eu um pouco estava vendo aquele negócio. Então, não tinha nem noção do que era. Todo nada do que era, né? aquele contexto e tal. E imagina, aí deu muita quebradeira em Porto Alegre, lá na Independência também. Tinha os bondes, passavam na frente ali da avenida. E aí, do lado, perto, praticamente 50 metros, tinha uma escola, o Grupo Escolar Argentina,
que até hoje está a sede do IFAM em Porto Alegre, que é lindo o prédio, quando é igual, eu fui lá, entrei lá dentro, me deu uma emoção, que eu olhava a sala de aula, né? Sala de aula igual, a gente brincava no quintal, no pátio, né? Tudo igual. E aí depois fechou essa escola, porque não sei se os donos, o que era, se era do Estado. Aí eles foram para outro lugar, o Argentina. E os alunos do Argentina foram transferidos para uma escola um pouco adiante, na mesma rua, chamada Otelo Rosa. E aí eu lá cheguei até o quinto ano, início do quinto ano. Aí já eu estava com 12 anos, aí já estava aquela coisa adolescente, assim, poxa, mas eu vivendo mais. Não, eu viajei de avião, fui conhecer Mar, que ela tinha uma casa em Torres, eu viajei de avião de Vacaria para Porto Alegre, assim, uma vida assim, andava sempre bem arrumada e a pobreza lá continuava lá. Né? Aí aquele conflito lá. Ficou assim, aí a minha família que morava lá veio para a cidade, para Lagoa Vermelha, daí. Meu pai trabalhando e tal, o vovô ficou lá. E aí eu vim... E aí, aquelas coisas de conflitos, né? De você estar numa situação absolutamente de luxo. A dona Rosita foi a pessoa mais fantástica, ela me tratou como uma filha. Tudo, assim, eu tinha do bom e do melhor. O que tinha de roupa, de tudo, sapato, eu andava de luva, sabe? Aquela coisa, assim, inacreditável. Era outra pessoa. Não, com da onde veio. Não, eu saía daquele lugar, que era pé descalço, e vim morar no 8º andar. Pegar um elevador na capital do Estado. Na capital do Estado, que ali era férica, da Independência e Cavalaria Avenida Paulista. Justamente, o grande centro da capital do grande centro do Estado. E aí eu voltei para Lagoa Vermelha, mas aí eu tinha um problema, porque eu estava numa escola pública, que era o grupo escolar, à época, né? Hoje é escola estadual, né? Grupo escolar era Otelo Rosa, e eu vim e fui para o grupo escolar da sede, que antigamente chamava da sede porque não tinha nome. Aí foi mudado para Kennedy, quando houve o assassinato do Kennedy, ele passou para ser Escola Estadual Presidente Kennedy. E aí eu cheguei lá e estava concluindo o primário, e eu queria continuar estudando, porque eu entendia que era o único caminho. Não tinha para qualquer coisa, para qualquer lado que fosse, né? Só que a única escola que havia era particular, das irmãs, que era um internato, Escola Normal Rainha da Paz. E era um curso que eu me ajustaria, que era o magistério. Hoje, antigamente era a Escola Normal. E era a grande oportunidade que até as mulheres da época tinham, né? Tudo, exatamente. Aí eu me botei de cabeça. Só que, como era privada, tinha que pagar a escola. E a minha família não tinha dinheiro, porque era um monte de filho, né, e tal. Aí eu ouvi o Brizola falar às sextas-feiras. Essa história é sensacional. Eu vi o Brizola falar e tal, e eu digo, puxa, mas eu acho que ele fala tanto de educação, ele também era de família pobre, teve uma vida assim, e eu vou escrever para ele. E foi em 59, ele tinha sido eleito, se elegeu governador. Eu fiz uma carta para ele, sem a minha família saber, porque a minha família era do PL, Partido Libertador. De oposição. E eu não entendia muito aquilo. Que era o cenário da política? Só via que o Brizola falava de educação. Aí eu escrevi uma carta sem a minha família saber, lá e tal, meio escondido. E vinha uma pessoa para Porto Alegre, imagina, né? E eu pedi, deixa lá na porta do palácio. Esse negócio, sabe? As coisas quando é para acontecer, João, eu digo assim... Está escrito, não estava escrito nas estrelas, exatamente. Aí essa pessoa veio, o doutor Nabor, e deixou lá a carta. E, para surpresa, um mês depois, eu recebi uma resposta que eu tinha ganho. Eu pedi uma bolsa interna na Escola Rainha da Paz. Interna, que era para estudar mesmo. Aí eu fiquei 8 anos interna, graças a essa bolsa de estudos. Então, eu acho que a gente não, em vez de reclamar da vida, a gente tem que... Tem que correr atrás. Tem que correr atrás, não tem outro jeito, né? Qualquer pessoa, né? Esse projeto do podcast, ele tem justamente esse intuito, que através dos exemplos, das histórias, a gente pode provar, né, para jovens, para adultos também, mas que às vezes não tem, acha que simplesmente tudo cai do céu. Não, né? não. A juventude hoje, alguns acham que tudo é muito fácil, né? Então, não, hoje tem facilidades melhores do que tinha, mas acontece que a facilidade está na medida da tua capacidade de entender o que você vai fazer com aquela facilidade, entendeu? Com certeza. Esperar que caia no colo, prontinho, não tem graça. E essa história, ela motiva muito, né? Para mostrar que
teria tudo para seguir lá em Lagoa Vermelha. É. Né? Uma cidade interior, onde a agricultura familiar ainda até hoje é o grande forte, né? Mas dentro de todas as possibilidades consegue ter as oportunidades e a gente, aproveitando essas oportunidades, a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? Exatamente. Usando o termo. E como é que surge o jornalismo, a comunicação na tua vida? Sempre foi um... Quando eu terminei a escola normal, eu queria continuar, né? Tudo eu queria continuar sempre, né? Não queria parar naquele negócio. Aí, quando terminou, eu me envolvia muito com problemas sociais dos bairros pobres da periferia de Lagoa Vermelha, que eram muito pobres. Então, eu ia lá junto com as irmãs, eu era interna, então tinha umas irmãs que eram muito ligadas à área social, e a gente ia para resolver o problema de uma senhora que perdeu a casa e afundou na água lá, e a gente manchou e conseguiu madeira e foi lá pregar e fazer a casinha para ela. Não simples, mas fizemos. Então, isso me deu uma disposição, uma vontade de fazer uma área em curso superior que é serviço social, que era é um curso, hoje ainda, né, superior. Só que o serviço social, como psicologia, ele exigia um teste psicológico. Olha só, teste psicológico. Tinha que passar ainda pela prova. E eu rodei, João. Eu fiquei, olha, eu nunca chorei tanto na minha vida como naquele negócio. Mas aquilo é uma coisa imponderável, não é o teu conhecimento. Sim. É uma coisa subjetiva. Não, né? E eu sempre fui assim muito imaginar coisas e tal. E me lembro que tinha um teste chamado Rorschach, um nome francês, acho que que inventou isso, que era o seguinte: era uma folha em branco com uma gota de tinta, fechava aquilo, abria e formava uma coisa. Eu enxergava tudo ali. É um morcego fazendo não sei o que e tal. Não era só. O cara que tinha que passar tinha que dizer assim: é uma mancha de tinta. Mas não é uma mancha de ela tem um desenho, é a criatividade. Um desenho, isso aqui representa isso, as asas e tal. Aí rodei nesse tal de teste. Esse teste aí. E aí rodei. Aí, bom, o que é parecido com o serviço social? Direito. Né? A justiça fazia, né, ajudar. Minha área, onde eu estou estudando hoje. Exatamente, direito. Só que na época, a tua sorte, na minha época, tinha latim e tinha prova oral de latim, tá? Quer dizer, aí eu não estava muito preparada para latim, eu sabia apenas algumas palavras, algumas frases em latim, ou na missa, porque a gente ia à missa todo dia lá, eu ia toda a missa. Aliás, eu fiz uma poupança de missa e de comunhão durante 8 anos, né? Então, Deus me protege. Aí, a missa era em latim, você rezava em latim e tal, mas isso não significava que você estava preparado para fazer um vestibular, né, para isso. Bom, aí sai do serviço social, que eu tinha levado ferro, né, no psicológico, no psicoteste. Direito não dava. Bom, qual é a outra coisa que tem afinidade? O quem é que denuncia, quem é que fala, quem é que diz? É o jornalismo, a comunicação. Aí eu vou lá. Aí passei na primeira, o vestibular foi no Colégio Rosário, hoje o Rosário, há pouco estava em construção lá na Ipiranga. Aí passei, bom, e aí o novo problema, como é que eu vou pagar? O meu serviço, eu trabalhava numa função pública que eu tinha trazido de Lagoa Vermelha, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou pagar isso? Aí, de novo, bati na Assembleia, a Assembleia tinha um programa de bolsa de estudos. E aí eu consegui uma bolsa para a faculdade. Então, assim foi a minha vida. Que maravilha, que maravilha. Então, eu devo muito a dona Rosita, ao Brizola, eu acho até, viu, João, que gratidão é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. E quem não tiver gratidão, eu acho que não é uma pessoa legal. Tu teve a oportunidade de conversar com o Brizola e contar essa história? Sim, claro. Quando ele voltou do exílio, imagina, em 79 eu estava em Brasília já. Fazendo jornalismo e já tendo o espaço da televisão e tal. E ele ficou muito emocionado. Eu contei para o Lula, inclusive, que o Lula, quando era amigo do Brizola, né, as épocas lá que se disputaram, o sapo barbudo, que o Brizola chamava, né? Sim, tinha dualidade, tinha que engolir um sapo barbudo, até isso ele falava muito. O Brizola era muito sem papas na língua. Não, e também de criar imagens, né? Quando o César Maia estava estava saindo do PDT, do partido dele, quando ele rompeu com a Ivete Vargas, que era PTB, né, o nome. Ele disse, o César Maia, que estava para sair do partido dele,
está costeando o alambrado. Isso é uma expressão gaúcha. Totalmente gaúcha. Né? E o pessoal lá tinha que traduzir o que isso queria dizer, né? Os jornalistas de Brasília, né? Aí, não, isso aqui é quando o animal... Ele sempre costeia para ir para um pasto melhor, né? Essa é a lógica do animal. Ele vai indo, encontrando até achar uma saída. Para sair dali, sim, né? Ele está preso, né? Então ele vai buscar a saída. Aí era muito engraçado. E o Brizola tinha essa coisa, né? Da forma pessoal de ser. De se expressar. Era um homem que tinha um carisma muito grande, né? Então chegou a Brasília. Ele foi uma pessoa importante na transição do regime militar para a democracia. Ele teve lá o papel a lei da anistia. O Brizola teve um papel muito importante lá. Ele tinha uma boa relação com o presidente Figueiredo na saída do gás, mas foi no Figueiredo que ele chegou, né? Que houve a anistia. Então eu acho que ele tem acho que não dá para ignorar o papel que ele teve em relação a isso, né? Papel marcante, com certeza. Até hoje deixa ainda um legado. legado. E a história da educação, né? Veja, até hoje muito forte, né? A história do CIEPS, da escola integral, em tempo integral. É um conceito moderno, um conceito eficaz, eficiente sobre todos os aspectos, especialmente nas periferias, onde a criança, o adolescente está muito suscetível de ser cooptado pelo crime organizado, né? Pelo tráfico, por tudo, né? E tu, antes de chegar até a RBS, passa pela Guaíba, Jornal do Comércio, né? Trabalhei na Guaíba uns meses, na Rádio Guaíba, convidada pelo Flávio Alcaraz Gomes, que foi muito legal. Tive umas aulas de um amigo querido, maravilhoso, que depois fomos colegas na Rádio Gaúcha, o Jaime Copstein, de saudosa memória, ambos, né? Então, eu trabalhei com as feras da comunicação, né? Os caras. E aí fui para o Jornal Comércio, convidada pelo Homero Guerreiro, também já falecido, o Delmar Jarros, que é da família Jarros, fundadores do jornal. E ali eu entrei tinha uma vaga para economia, aí entrei na economia, comecei a trabalhar. E aí fazia difusora, aí depois entrou o Câmera 10 da TV Difusora, e Paulo Velhinho também, de saudosa memória, que foi presidente da Fiergs, foi convidado para ser um comentarista, e aí ele disse, não, você tem que chamar uma jornalista, Evana Melick, não sei o que e tal. Aí me indicou. E aí o Bastos, Carlinhos Bastos, né, que é também um ícone do jornalismo gaúcho, o Bastinhos me chama lá, e tem uma história engraçada, né, sobre isso. E o Câmera 10 tinha o Ayrton Fagundes, Sérgio Schiller e a Ieda Vargas Atanásio, que nossa grande Miss. Aí eu cheguei lá e eu disse, olha, o que vai fazer? Não, você vai fazer comentário de economia, cotação da soja, bolsa de valores, essas coisas todas, tá? Cotação do boi, da arroba, da carne e tal. Eu disse, então, legal. E qual é o meu salário? Aí, tipo assim, um salário mínimo, né? Eu disse, mas só isso, a Ieda está ganhando 5 vezes, 10 vezes mais. Aí o Bastinhos mexendo nas chaves, um hábito de mexer já. Memeia, meu apelido, né? Memeia, mas ela foi Miss Universo, você foi só Miss Lagoa Vermelha. Então não dá para... Quebrou a barreira. Não, olha, aí eu saí de lá murchinha. Né? Deu o recado. Deu o recado. Aí fiquei na difusora, daí eu fui convidada pelo Maurício Tirossi, que foi ele mesmo que me convidou, uma vez que veio o Simon, sei lá, e ele assistiu eu fazendo uma entrevista com ele. E eu nunca tinha me preparado, foi no aeroporto, lá em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. Era a posse do Fábio Araújo Santos, da Federação, e o Simon Silveira, o ministro todo-poderoso, né? E eu peguei, e na época havia repórter de setorista, né? Hoje não existe mais isso, né? Setorista, aeroporto. E era tipo assim, o repórter que está ali, entra uma pessoa, ele olha assim, vê que é autoridade. O senhor é ministro mesmo de quê? Já entra ali. Vai ali fazer. Já puxa o aí tá, era isso. Eu, aquele dia, me preparei, eu discuti com o ministro. E aquilo chamou a atenção dos empresários, e o Maurício, muito inteligente, ficou ali olhando, né? Porque comunicador, ele, nato, né? Nasceu um comunicador, o Maurício Tirossi. Não foi por nada que fez um império, né, da comunicação no Rio Grande do Sul. Aí o Maurício estava lá e eu ali, e foi legal. E aí
E eu trabalhava na época, era da Visão, era correspondente da revista Visão, para ganhar um pouquinho mais, né? Tudo que podia fazer de extra. Jornal do Comércio e TV Difusora, né? Três lugares. Eu acho que ainda mais uma assessoria no Secretaria de Planejamento. Então, era abraçava assim, tudo. Full time, né? Para trabalhar, para poder... E aí... o Maurício, no dia seguinte, aí eu como correspondente da Visão, da revista Visão, que era uma revista de economia, muito tipo Exame hoje, Sim. né? Ela acabou. Aí a Visão, eu era correspondente e a revista tinha me pedido uma entrevista com o Simval Guazelli, que Deus o tenha também. E eu tinha pedido. Só que o Guazelli não gostava muito de coisas econômicas, ele gostava de política. Ele tinha da política, a política. Na política ele era o sangue dele. Foi um excelente governador, uma pessoa muito legal. E aí o Guazelli, eu tinha pedido, ele não... Fazia um mês que eu tinha pedido a entrevista e nada. Aí quando eu chego na Federação, tá aquele séquito de pessoas esperando, inclusive o governador. E o Simons aqui, o governador, e eu estou chegando, e ele me olha, o Guazelli, e diz assim, Ana Amélia, parabéns. Já fiquei sabendo que foi excelente a entrevista que você fez com o ministro Simons. Eu disse, com o ministro Simons eu consigo falar, com o meu governador eu não consigo. Jogou no colo a responsabilidade. No dia, da tarde eu fui já marcada para ir lá fazer a entrevista. Foi legal e tal. Mas essas coisas você tem que ter presença de espírito. O feeling, né, do momento, né? Tem que ter abertura. Aí foi legal. Eu fiquei só 33 anos na RBS. Pô, ela foi... 77, tu chega... Eu cheguei em 77. 79, tu já vai a Brasília. Como é que foi cair de paraquedas? Não sei, porque eu talvez já conhecia a Brasília antes. Mas chegar naquele mundo para cobrir a política, antes era a economia, agora a política e ainda em loco, né? Vivendo Brasília. João, se a gente conseguir a integridade que a gente tem, seja em Lagoa Vermelha, seja na Estância Velha, na tua e na minha, seja em Lagoa Vermelha, seja em Canela, seja em Porto Alegre, a tua integridade tem que ser a mesma nas coisas que você faz. Os teus valores, os teus princípios, o respeito. E eu sempre tive com a autoridade o distanciamento que tem que ter o jornalismo. Não era assim de, meu querido, não, autoridade. E isso, o poder também tem aquilo que o presidente Sarney chama de liturgia do poder. O poder tem uma coisa litúrgica, entende? Então, quando uma autoridade extrapola por gestos, por palavras ou por ações o comportamento humano da pessoa, ela foge da referência de padrão convencional. E isso chama atenção para o mal ou para o bem, dependendo do gesto que a pessoa tiver, o líder tiver. E eu sempre tive, assim, sempre chamado de senhor presidente, e lá era comum o jornalista, o deputado, o Marquesan, era presidente da Câmara. Eu era amiga, ele ia na minha casa, mas eu, no ofício, presidente, deputado, mas Ana Amélia, não, o senhor é presidente da Câmara, presidente, deputado e tal. Sempre fui assim. Vira um costume que e aí percebi também que isso tinha um valor, era um ativo importante na relação com a fonte. A fonte, eu tinha mais acesso por conta disso. Aquele distanciamento necessário para você não mais confiabilidade aí a pessoa sabia, né? Exatamente. Então eu tive relação, me tornei amiga do Delfim Neto, de toda a assessoria do ministro Delfim, os ministros da Agricultura, eu fazia muito aquela coisa de cobertura, que o Maurício teve ele foi um dos primeiros empreendedores da área da comunicação a entender a relevância do regionalismo. Então, ele fazia... A RBS tinha que, lá de Brasília, sempre fazer coisas voltadas ao Rio Grande do Sul. Então, veja só, isso há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, isso é uma coisa que é uma sensibilidade grande de quem percebe as coisas de maneira mais clara e mais, eu diria, mais competente até.
Então, ele teve isso e aí foi... A gente fazia tudo, era isso, entende? Até me lembro que com o Tancredo Neves, aí eu imagina, digamos, o meu currículo foi enriquecido de ter tido o privilégio, eu considero isso um privilégio, e a oportunidade de ter convivido com figuras extraordinárias da política. Tancredo Neves foi um deles. Então, conviver com ele, com os próprios presidentes militares, Geisel, né, com a sua austeridade, o João Figueiredo, os ministros desses governos, depois os civis que vieram sucederam, o presidente Sarney, Itamar, Collor, todos. Eu acompanhei as viagens dele para o mundo, coberturas, né? Para o mundo e viajava e tal. Então, eu conseguia assim, a conviver com os colegas, que eram, né, os bambambãs, eu era lá um peixinho miúdo, né, uma sardinha lá, e os grandes. E eu consegui navegar naquele de pessoas especializadas e tal. Até porque a gente sabe que até hoje o Rio Grande do Sul, em detrimento ao grande centro do país, a gente é desfavorecido, né? A gente é olhado com... Não, é porque está na ponta, né? Você está na ponta, no extremo meridional do país, né? E nós temos uma vocação também internacionalizada, quer dizer, nós temos 2 países de fronteira, né? A Argentina e o Uruguai, e a gente percebe isso. Então, às vezes, nós, gaúchos, o Rio Grande, está mais vinculado a esses países, nossos limites, do que até propriamente do que a própria do país, né? Aí vem umas histórias estapafúrdias de separatismo e tal, mas isso é um tema meio, né, fora de cogitação. Mas, de qualquer modo, eu acho que o Rio Grande tem uma história muito rica. A contribuição que a imigração italiana e alemã trouxeram, e outras, polonesa veio para cá também, lá em Ijuí, que é a capital das etnias, né? Tem uma diversidade cultural muito forte. Então, isso nos dá uma coisa diferente, né? E o Rio Grande do Sul é engraçado. Ele é um estado que tem vários estados dentro, né? Se você vai na região do Vale dos Sinos, por exemplo, ou vai na região do Vale do Taquari, ou vai no Vale das Antas, né? Ou vai lá no sul, na campanha, ou na fronteira sul, é completamente diferente. Parece que você está em outro... Até os de imigração... Até a maneira de falar. Até a maneira de falar. Muitos que tu citou são de origem alemã, né? De imigração alemã, o Vale dos Sinos, um exemplo, Taquari também muito forte. Mas mesmo tendo a mesma colonização, são diferentes. São diferentes. São outras... São opções que fizeram, ou para ir para o setor calçadista aqui, né, que vinha das origens da imigração, ou da origem metalúrgica, ou de empreendedores do comércio, ou de outras atividades, e que fizeram do Rio Grande do Sul um estado realmente muito rico. A gente tem a nossa cultura ela é muito forte, né, pela influência dos países, das imigrações, mas a gente consegue abraçar todos, né? A gente tem de tudo um pouquinho, mas a gente consegue ser... Eu às vezes observo a minha cidade, Lagoa Vermelha, João, não sei se você passou por lá, mas se não passou... Mas tem que passar e comer o churrasco lá. Eu digo assim, a sua biografia só ficará completa se você passar a comer o churrasco. A última figurinha do álbum é essa. Exato, vai ser essa. E Lagoa Vermelha é interessante, e aí você só pode explicar. Por exemplo, na minha casa, minha mãe fazia cuscuz, igual os nordestinos fazem. Como é que, naquela região italiana, que você estava acostumado a comer polenta, que era a nossa comida, polenta mole, polenta assada, polenta brustolada, na chapa do fogão, era isso, a minha mãe botava em cima de uma tábua, jogava aquela panela, caía aquele bolo mole, aí cortava com linha. Era com linha cortado a polenta, tá? E nunca tinha assim coisa seca, era tudo com molho. Frango com molho, uma carne com molho, tudo era molho para botar ali. Verdura era plantada ali e tal. Como é que o cuscuz, que é uma coisa nordestina, e o jeito de fazer é igual dos nordestinos. Na época não havia cuscuzeiras, que são aquelas coisas de vapor, né, que cozinham no vapor. Como é que era feito? Como eles faziam também. Uma panela funda com água, aí botava um prato fundo, fazia a massa não é massa, é farinha molhada só, e um pouquinho de sal. Enchia, fazia um morrinho assim, botava um paninho de prato bem branquinho, alvinho, limpinho, amarrava, fazia uma trouxa atrás, amarrava atrás do prato e virava aquilo emborcado ali. Aí quando cozinhava, tirava e você cortava e comia com leite, com café, com qualquer coisa. Gente, eu hoje quando vejo, como é que aquilo chegou lá?
E aí a urbanização de Lagoa Vermelha explica um pouco isso. Ali era uma passagem, como é a 285, a famosa 285, 470, mas é 285, que vem lá da fronteira, lá de Bagé, daquela região de Bagé, não, ali de São Borja, ali de Santo Ângelo, das Missões. Lá de cima. Os vaqueiros de Sorocaba, lá de São Paulo, que vinham do Nordeste e ficaram lá, vinham nessa região buscar cavalos selvagens, animais selvagens, e levavam. E Lagoa é uma cidade, ela é uma avenida, ela não é uma cidade quadrada no conceito urbano de todas as cidades, né? É urbana, é a igreja, a prefeitura, o fórum, tudo a na Câmara praça, né? Tudo em volta da praça. Em volta da praça, é quadrada. Sim. As praças são assim, né? Grande parte do nosso interior, Helene. É assim isso, é exatamente sistema português, espanhol, convencional europeu, centralizado no centro. E Lagoa não, Lagoa é uma avenida, Afonso Pena, Benjamin Constant, todos assim, é uma avenida que segue pega o 285, vai 470, 116. Faz toda a ligação. Faz a ligação, ela ficou assim ao longo, né? Então ela foi uma passagem. Ela se formou... Questão logística. Ela se formou na passagem desses vaqueiros, né? Desses caras que iam buscar o gado. E deixaram lá o rastro dessa coisa do cuscuz, por exemplo, né? E da minha mãe, aquilo, até hoje, para mim... Se conta no Nordeste, ninguém acredita. Não, né? É uma coisa assim, exatamente. Aí você, como é que isso pode ter chegado lá? Até a fala... Homem, não sei o quê, meu pai falava, eles falam aqui, porque a pronúncia de falar também influenciava. As influências, né? Então, eu acho que a gente tem uma história, o Rio Grande, muito rica, muito reconhecida também, né? A nossa tradição, o chimarrão, a roupa, tudo, a cultura, tudo. É uma coisa assim fora do... No Brasil inteiro, eu tenho viajado muito, o Brasil inteiro tem CTG. Sim, é a nossa... Brasil inteiro. E boa parte do mundo, né? Já temos os nossos... não, aí... Eu tenho um sobrinho meu, que nasceu aqui em Porto Alegre, que mora em Sydney, na Austrália. Já há uns 20 anos, acho que ele mora lá. E ele é fanático do Inter. Colorado, meu time. Nosso parceiro aí também, Colorado. E ele criou lá em Sydney um consulado do Inter, o Guilherme Caleia de Lemos. E aí ele criou um consulado, e aí ele faz como é que ele chama? O day off, né? Quer dizer, para não trabalhar, uma licença, não trabalhar hoje, trabalhar no sábado, para poder assistir o jogo. Porque o fuso horário... Quebra totalmente, de madrugada. Exatamente. E ele faz churrasco, reúne... Preparação, que nem nós. E tem muitos gaúchos que foram para lá há muito tempo, então, sabe, criou uma comunidade que vive... Aquela vinculação, né? Para manter a... A gente é muito bairrista, né? A gente precisa daquela chama acesa a todo tempo. Todos são raiz. Baiano é bairrista, pernambucano é bairrista, todo mundo é bairrista, né? Cada Paulista é bairrista. A sua terra, o seu jeitinho de ser. Exatamente. E na política, voltando de novo lá para a nossa política em Brasília, tu comentou que teve muitas aberturas, né? Com grandes políticos, com grandes influências da nossa política. Mesmo sendo... todos os nomes que tu citou são homens, né? A nossa política, ela até os dias de hoje ainda é predominantemente masculina, né? Tu teve alguma dificuldade? Como é que foi nesse dia a dia? A dificuldade que eu tenho é para dizer que não tive dificuldade, que normalmente... eu não sei se pela minha forma de trabalhar, pelo jeito de ser, né? Talvez isso tenha também sido diferente. Mas tive, eu digo assim, o meu ativo profissional é que quando eu cheguei lá era João Figueiredo. De Figueiredo até Lula de novo. 2010. Passaram-se quantos? Todos sabiam o meu nome. Eu não era uma pessoa... aquela repórterzinha do 0 hora, não é a 0 hora, é do 0 hora, aquela ali Então, primeiro, chamar pelo nome, eu acho uma distinção, né? Você eles saberem da saber presença. Né? Exatamente. Esse foi o primeiro ativo que eu tive. Então, todos eles, eu acompanhei as viagens de todos os presidentes, né? Desde Figueiredo, que eu viajei também com ele, muitos, com o próprio presidente da sucessão, o Tancredo, antes de assumir,
naquela transição, né, democrática. Eu viajei com ele para os continentes, né? Ele foi para a América do Norte, América Central, foi para a América do Sul, quando ele chegou de volta, pela Argentina, e para a Europa. O Collor foi para 3 continentes, 4 continentes, né? Foi para o Canadá, lá na América do Norte, depois atravessou para a Ásia, e chegou na Rússia, tocando e fazendo. Então, isso também te dá assim, uma certa capacidade de entender melhor o mundo, né? E as implicações políticas e como é que se faz. E as relações também interpessoais. Colegas maravilhosos, jornalistas espetaculares, Clóvis Rossi, que eu convivi, da Folha de São Paulo, vários, citando ele porque já faleceu, mas assim, um repórter, um nome respeitadíssimo, foi correspondente em Buenos Aires. Então, pessoas diferenciadas, falava 4, 5 idiomas, entende? Então, pessoas muito preparadas. Sim. Então, isso me deu também a convivência com os colegas. Eu sou muito bem tratada pelos colegas, não é? Nunca dividi, né, nada. Fez muitos amigos no jornalismo? Muitos colegas lá até hoje. A política, de certa forma, chegou a afastar? Não, pelo contrário, foi o contrário. Fortaleceu ainda mais. Exatamente. Muitos vinham dizendo, você nos representa, né, temos orgulho de você. Porque o jornalismo não te permite, né, ainda mais nas posições, né, te abrir abertamente, mas... Não, e eu como jornalista também, eu até uma vez o senador Paulo Paim, né, ele disse assim, a pessoa que mais me dá espaço é a Ana América, quer dizer, poderia ser tudo, eu sou tomada a esquerda, diz que eu sou direita. Tá, e a direita diz que eu sou da esquerda. Então, ótimo, né? Perfeito. Não a cabeça está tranquila. Mas, assim, como jornalista, eu nunca fiz assim, não vou botar a notícia dele, porque notícia não. A notícia é importante para a comunidade. Então, o importa é a notícia. Não, e botar o nome da pessoa, todos. De Luciana Genro ao pessoal do PP, a Dilson Mota, estou falando assim, Nelson Marquesan, o pai, né, sim, que eu convivi. Do ex-prefeito. Exatamente, o próprio e o filho depois. Então, todos eles, assim, Alceu Colares, até estava vindo com um taxista aqui falando no Alceu Colares, foi um líder do PDT, figuras que passaram, né, gerações que já passaram, e que tiveram um papel extraordinariamente relevante, né, na política brasileira, né, tiveram um papel importante. Carlos Chiarelli, de Pelotas, senador, né, que foi, e Nestor Ioste, que presidiu o Banco do Brasil, mas que tinha uma presença política também grande. Então, eu convivi com todos os generais, eu convivi com os militares, né? Com os militares todos. Tenho a condecoração de todas as armas, né? Fui para a Antártica 2 vezes, tá? Quer dizer, com pessoas que lutam para ir para lá, eu fui, uma das experiências mais ricas. Andei nas unidades militares da Amazônia, do Centro-Oeste, tá? E aqui do Sul, do Comando Militar do Sul, e então a própria aeronáutica, a Marinha, eu fui, além do projeto Antártico lá na Antártica, eu fui convidada pelo ministro da Defesa e do comandante da Marinha à época para visitar o trabalho que o Brasil fazia, a Marinha brasileira, no patrulhamento da fronteira do Líbano, do Mar Mediterrâneo. Então, tinha uma fragata liberal, ficou 10 anos lá, a serviço da Unifil, que é a unidade das Nações Unidas para segurar ali naquela fronteira Líbano-Israel, ali no sul do Líbano e norte de Israel. Então, eu vivi isso, eu fui lá, eu fiquei no Líbano, né, acho que uns 5, 6 dias, e você conhecia a realidade. Depois veio aquele acidente no porto que explodiu, era onde ficava a fragata liberal brasileira, que ficou 10 anos lá, e era muito conceituada. Nós fomos da Unifil, na sede lá, e as referências das autoridades estrangeiras, militares, eram as mais elogiosas sobre a capacidade dos brasileiros na relação e naquela missão lá. E tu pôde vivenciar muitos momentos históricos. Tem um que foi mais marcante para ti? Dentro da política? Para mim foi um pouco o impeachment, né? Que foi. Collor? Ou da Dilma? Não, o Collor era jornalista. Na Dilma eu era como atuante da comissão especial do impeachment. Tem no relatório do Anastasia, que foi o relator,
tem lá uma... Tu foi cotada para ser a relatora, né? Foi, exatamente. Mas acho que caiu nas melhores mãos. O Anastasia é uma das pessoas mais preparadas que eu já conheci lá em Brasília. Foi meu colega no Senado, uma figura notável, né? Era do seu partido, sim, né? Do PSDB. Saiu agora também, né? Está no TCU, mas é brilhante, ela é brilhante. Muito capacitado. Não, e lê muito, ele é uma pessoa culta, é uma pessoa simples e bem-humorada. Quer dizer, maravilha. É tudo que é bom, né? Sabemos, a gente fica feliz, porque a gente às vezes não está dentro dos bastidores. Antônio Anastasia, e um gestor de altíssima qualidade. Que maravilha. Então, ele está no lugar certo. Então, esse momento, eu diria assim, eu fiquei conhecida nacionalmente. Então, hoje eu ando, por exemplo, eu vou a Nordeste, vou a São Paulo, não é raro, com frequência. O cara, senadora Ana Amélia, o cara chega, diz o nome, né? Já é um negócio, né? Aí, quando eu vejo a pessoa falar assim, você é de onde? Eu sou de São Paulo e tal. Você podia transferir seu título para cá para poder votar em você? Não, que bom. Então, taxistas em São Paulo, é uma coisa, para mim, extremamente gratificante. É muito agradável você ouvir isso. Ou seja, houve um reconhecimento. E eu procurei trabalhar sem nenhuma questão pessoal. Era a crença minha do que tinha acontecido, entende? Em relação ao caso do impeachment. E, então, ali foi um momento porque aqui o mundo inteiro estava olhando, né? Voltou os olhos do mundo ficar atentos, né? E a política. E durante meio ano, mais ou menos, né? Mais 6 meses, isso foi o grande assunto do Brasil em 2016. Antes de te dar sequência na nossa conversa, vou ter que fazer uma breve pausa para a gente agradecer mais uma vez nossos patrocinadores. Faz isso, é importante, né? Com certeza. Amigos são amigos. Nossa, com certeza, são grandes amigos, parceiros, e a gente está aqui hoje, grande parte é pela ajuda e parceria deles. A JG Serviços, cuide de sua família e do seu patrimônio com as equipes do Serviço de Zeladoria e Limpeza e Segurança e Monitoramento da JG Serviços. A Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. E a Vitae Kombucha, sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi e hortelã. Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitae Kombucha. Inclusive, vai ser presente para ti depois. Eu fiquei olhando ali a kombucha. Vai ser para ti os muito sabores. Muito saudável isso. Com certeza. E aqui também uma caneca depois personalizada. Que legal, que bonito. Poxa, a nossa sessão extraordinária. Que chique. O teu nome aí, viu? Nossa, mais um presente para tomar. Aguardar. Maravilha. Bom, então agora, dando um pulo, já que tu já pincelou em relação ao período de política, né? De agora saindo da parte do jornalismo, indo para o papel de senadora da República. Vamos ver como é que foi para ti essa decisão, né? De sair dos bastidores, já estava saturado. Como é que foi para ti esse momento, essa decisão? Óbvio, com certeza, acho que há muitos anos já te procuravam, né? Sim, praticamente todos os partidos, né? Já te carimbaram. Porque o que o partido precisa? De uma pessoa que tenha visibilidade, que não precisa trabalhar muito, fazer a imagem, porque o senhor já tem uma imagem, já é conhecido. Então, é um jogador de futebol, é um cantor, é um jornalista, um comunicador, enfim, as pessoas que têm um conhecimento. Uma notoriedade, é um conhecimento a sociedade conhece. Então, primeiro. Segundo, a comunicação vinha já passando por um processo de revolução com a tecnologia. As redes sociais fizeram um corte, muito significativo, e aquilo ia impactar. Quer dizer, eu poderia fazer um blog meu, administrar meu blog e sobreviver. Então, houve essa mudança. Então, a mídia convencional, TV, rádio, jornal, ela quebrou, né? Ela quebrou no sentido de... Foi uma disrupção, a palavra, né? Disrupção. Uma disrupção que as que se adaptaram a isso, entrando para a virtualidade. Então, hoje você lê o jornal no seu celular. Então, quem fez isso conseguiu sobreviver. Mas isso foi um fenômeno mundial. Não foi do Rio Grande do Sul, não foi do Brasil, não foi nada. É mundial. E eu percebia isso. Além do mais, chega um momento, João, que você já sabe a resposta
que a autoridade que você está entrevistando vai dar. Você já sabe a resposta. Se já você conhece tanto... aquilo já te dá um certo traquejo, que aí fica sem graça. E a comunicação é uma coisa assim, que você tem que ter novidade, né? Eu quis ser aeromoça, né? Porque era coisa de viajar, andar, descobrir. Inquietude. Inquietude, aquela coisa. E aí você fica, não era a mesma coisa, perguntava a mesma coisa, né? De repente, aquele negócio e tal. Bom... Já era o mais do mesmo. Eu disse, sabe, está na hora. Prazo de validade é meu prazo de validade na comunicação. Deixa eu fazer uma outra coisa que tem a ver com isso. É comunicação. A política é comunicação. Certeza, você total. tem que comunicar permanentemente. E aí veio o momento, fiquei muito feliz. No ano de 2010, fui candidata pelo Partido Progressista, que depois me expulsou praticamente, né? O progressista fui expulsa do progressista. Pouca gente sabe dessa. Chegou a ser as por esse processo. As pessoas sabem disso e tal. Depois de ter feito, fui eleito. Por que escolheu na época o Progressistas? Por quê? Porque tinha afinidades com as pessoas, com tudo. As figuras. Meu marido tinha sido presidente da antiga Arena, imagina, né? O meu marido está lá a foto dele no partido. Espero que, em memória dele, não tenham tirado a foto dele, porque a Bia tiraram, né? Pode ter sido a única senadora. A esse ponto. Foi esse ponto. Então, mas a vida é assim, os partidos são assim, só que as pessoas não sabem que isso é passageiro. O poder é passageiro. Eu sempre digo, a gente tem prazo de validade. Nós somos que nem uma bicicleta. Uma hora você está em cima, outra hora está embaixo. Se você não souber ficar permanentemente em equilíbrio para andar, né? Em constância para andar, você quebra a cara. Então, eu fico olhando, fico com pena até da pequenez, né? Da forma da atitude. Mas é parte e tal. E tiveram lá, não sei quais as razões que tiveram. O partido não foi capaz de me oferecer para dizer, olha, você quer ser candidato a vereadora, quer ser candidato a deputada estadual ou federal? Porque nós temos outros... Nada. Teve o diálogo. Que me cabia rejeitado, com licença. Recolher a malinha e... Vou embora, tchau, obrigada pelo que aconteceu e tal. E aí isso foi. Então, isso foi esse negócio. Aí fui convidada pelo PSD para disputar em 2022. Lamentavelmente, também a política, né? O candidato que venceu a eleição, e não se esperaria dele essa atitude, em vez de propor projetos ou dizer eu vou trabalhar nessa e naquela área para defender o Rio Grande, nada, era única e exclusivamente me atacar dizendo que eu era comunista. É sempre o discurso repetitivo. É o discurso de falta de recursos, eu diria falta de integridade pessoal, porque a política não é isso. Política é muito mais, se fosse não, mas surpreendente de partido de onde veio. E hoje paga a conta disso, porque as pessoas, né, vêm falar, isso aqui eu me arrependo e tal. Bom, o voto faça parte do jogo. Você sabe como é que é e tal. Aquelas pessoas que estavam do lado, mas entraram numa vibe dos extremismos de direita e esquerda. Os discursos fáceis, e quem está no meio está fazendo. Então, essas pessoas não... Você vê, esse discurso que está hoje predominando, se você olhar, João, você entende da economia, você conversa com os empresários do seu município, da sua região, você sabe. Vê quem está falando de reforma tributária, que é uma coisa que vai impactar sobre a pessoa física e a pessoa jurídica. Ou seja, sobre a minha vida, o que eu vou pagar. Nós já trabalhamos 4 meses para pagar imposto. Então, aí eu não estou ligado. É só, mas é isso, é só um ataque aos extremos, entende? Porque é comunista, porque é esquerda. O que vai resolver isso? Um grande debate que está tendo, como tu disse, a reforma tributária, ela fica em segundo plano. Nada, mas ninguém... Não, mas se você perguntar... Debate para enriquecer a sexualidade hoje, exatamente. Exato, você chegou no ponto. Então, por exemplo, esse jovem deputado lá de Minas Gerais, que é um influenciador, fez não sei quantos milhões de votos, ele só fala isto. Mas eu não vi uma palavra dele sobre o que a reforma tributária vai impactar em Minas Gerais. O deputado federal representa a população. E o senador representa o Estado, né? a República. E aí, então, nada. Aqui mesmo, os nossos
Eu não vejo. A medida provisória 1185, ninguém sabe o conteúdo dessa medida provisória, que é um arrasa-quarteirão. O governo dá uma desoneração da folha para os setores, aí a região é muito, né, grande, o setor calçadista, por exemplo, calçadista, construção civil, vários setores de alta densidade de uso de mão de obra, o governo deu com uma mão e tira com a outra, porque ali, né, na medida provisória 1185, está todos os encargos que as empresas... Depois, né? Exatamente, quer dizer, e o governo quer fazer caixa aumentando o quê? Imposto. Ele não quer fazer caixa reduzindo o gasto, que é o que a gente faz na casa da gente, né? Com certeza. Não vamos trocar de carro esse ano, vamos deixar para trocar o ano que vem, porque a gente está apertadinho aqui nas coisas. O famoso gastar menos do que recebe, né? Exatamente. Básico. Não tem, isso é a economia primária, né, João? Então, tá desse jeito. Agora, essa faixa dos lacradores, que eu digo, são os lacradores, né? Eu chamo de político e youtuber. Exatamente. É a mesma vibe, né? Mas então, o cara muito faz celular, tudo. é muita live, é muito vídeo e pouco conteúdo prático. Pouco conteúdo, né? Para a vida do cidadão. Até quando isso vai durar? Eu espero que não dure muito, porque é triste. É triste, porque isso aí é o vazio. É o vazio da política. A política não é isso. A política é você, através dela, criar leis ou ajudar a fazer crítica, fiscalizar os governos, seja municipal, estadual ou federal, do que está fazendo errado e cobrar do governo a iniciativa. Não ficar nessa coisa uma coisa vazia, que eu digo, né? Porque qual é a consistência que tem isso? O que vai mudar? Agora, esse debate que está fora do momento. A comissão lá de acabar com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso aí, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário foi o primeiro, antes que o Congresso tivesse feito qualquer coisa, já tinha admitido, que eu acho que foi uma maneira extremamente equilibrada, que é exatamente preservar os direitos. A pessoa vive com ela. Uma questão patrimonial. Não é uma questão de ser ou não ser, né? É uma questão patrimonial, porque constrói, exatamente, consolidado. É um ato perfeito e acabado. A pessoa vive junto, compartilha com as suas, as despesas, as receitas, ou fazem uma empresa, os dois, e aí, num entendimento, são sócios. Vamos falar para não falar casamento, que fica com todo mundo arrepiado. São sócios, são parceiros numa ação que tem a ver com patrimônio. Então, esse patrimônio tem que ser compartilhado. Então, na hora que um falece ou que sai dessa sociedade, dessa sociedade de pessoas, faz a rescisão do contrato, né? Sim. Ou, se a pessoa morre, a herança fica compartilhada. Então, é uma coisa, sabe? Agora, o cara ficar nesse ponto que eu digo, a gente tem tanto assunto importante da nossa sociedade hoje, né? Pautas que atingem diretamente questão tributária, que é algo que há anos a gente fala, reforma administrativa, a diminuição dos custos da máquina pública, a diminuição dos encargos. Só que isso fica fechado para... Eu acho até que quando a pessoa insiste tanto nisso, eu fico pensando, o que tem por trás disso? Alguma... Freud explica. Fica o pensamento, né? Freud explica. Foram 3.401.241 votos quando a gente elegeu em 2010. Para senador é muito voto, né? É muita gente. Se a gente parar para pensar, é muita gente, né? E aí, agora e como em 2014 eleição? também eu fui... foi uma emoção grande. Em 2014, eu fui candidato ao governo do Estado e estava ganhando no primeiro turno quando o senhor Tarso Genro, né? Quer dizer, foi a primeira vítima das fake news ainda. Exatamente, não existia as fake news. Exatamente. Os extremos são muito parecidos, né? Na criminalização e na tentativa de destruir a reputação. Ele foi em cima daquilo que eu tinha de mais valioso e que continuo tendo, que é a minha integridade e a honestidade. Dizer que eu tinha omitido do meu imposto de renda. Eu era inventariante, tinha perdido o bem mais precioso, que era o meu marido, que tinha falecido. Foi no 27º dia do início do mandato, né? E aí, em 2014, eu ia dizer que eu tinha omitido uma propriedade. Estava no inventário, que era compartilhado por herdeiras dele, 3 filhas, que também compartilhavam comigo a herança deixada por ele. Eu não podia botar no meu patrimônio aquilo que ainda não havia sido consolidado na partilha do inventário.
Então, quer dizer, agora, imagina isso repetido, né? O que ela vai esconder? É uma coisa maldosa. E aí, veja, né, quem fez isso, onde anda? Não sei, a mentira, eu digo, e a confiança também. Ela é como um copo de vidro, né? Que quando quebrado, ele não volta atrás. Não dá. E a mentira, é como o travesseiro de penas, né? Exatamente, a mesma sintonia. Não adianta, depois que rasgar, depois que quebrar, tu não consegue repor a verdade. Para o cara que entende do direito, para tal, quando foi lá no PGR lá, e aí eu sou defensor do MP, mas o Ministério Público tem cometido alguns excessos também, muito sérios. Por exemplo, você não pode esperar que o resultado da eleição ocorra para você dizer que arquive-se, que não foi. Tem que fazer no processo, ato, né? No ato. Todo o processo ele fica não é justiça, manchado, isso né? não é justiça, isso não é justiça, não é justiça isso. E foi o que aconteceu, quer dizer, ele, depois que fazou lá, não nem perca o seu, está arquivado isso, né? Era o Rodrigo Janot agora. E aí quando a Raquel Dodge foi para lá, então elas iam lá falar com os senadores, eu estava na época que ela foi lá. Aí eu disse para ela, olha, eu acho que o MP tem que revisar, isso aí tem que ser no processo, especialmente na questão eleitoral. E toda a justiça eleitoral ela é ágil durante o processo, né? Então claro, isso também deveria não ser. Só simplesmente isso, recebe aquilo, o negócio foi muito... Porque senão, e é o caso que aconteceu, o processo fica manchado, né? E não se volta atrás. Não, nessa eleição foi, no último dia da eleição, o que o adversário, atual senador, botou? Botou uma fala minha de 2012. João, 2012. Mais de 10 10 anos depois. Mas acontece que, sabe, as pessoas que estão obcecadas por... fechadas no discurso. Naquele discurso radical. E aí, agora? E agora? Não adianta chorar o leite derramado. E como é que agora o grande momento para ti, como tu comentou, foi a questão do impeachment, né? Voltando um pouquinho para o impeachment. Como é que foi Brasília naqueles momentos? O que culminou, além dos... Não vou entrar no mérito do processo, né? Isso já foi julgado pelos senadores à época, pelos deputados também. Mas o grande motivador do impeachment, a gente sabe que também por trás é a falta do diálogo e o trabalho com o Congresso. A política ela envolve tudo isso, né? Estando dentro, enxergando o cenário, como é que foi aquele momento? Bom, para você ter uma ideia, João, eu convivia muito, eu conhecia... ex-presidente Dilma como secretária de Estado aqui no Rio Grande do Sul, né? E na Prefeitura de Porto Alegre também, e até sempre tive dela um tratamento. Agora, politicamente, ela tinha dificuldade de manter um relacionamento cordial, eu vou dizer assim, cordial, com o seu próprio partido. Eu ouvia de petistas, assim, sabe, a dificuldade que tinham de acesso a Dilma. Uma blindagem muito forte. Então a Dilma, mesmo sendo a primeira mulher presidente, se esperava que ela tivesse uma coisa de sensibilidade, né, até de mulher, chamar alguns, ir lá almoçar, jantar no palácio com ela, conversar. Não, ela era uma mulher, eu diria assim, não sei se amarga ou uma pessoa, assim, com uma coisa assim... que ela guardava muito assim um rancor do que ela passou, possivelmente, alguma coisa ligada a isso no passado. Então, essa dificuldade, e o Collor, que também tinha perdido no impeachment por conta dessa falta, por uma arrogância de postura, ele foi arrogante, e essa atitude ele disse para ela, ele foi lá e disse, porque aí estavam aliados, né, o PTB estava na época dando apoio a ela. E ele foi e disse, olha, é fundamental você fazer uma... Ele não fala você, né? Ele era muito formal, o Collor. Aí ele disse assim, eu perdi por isso. E a senhora corre o risco disso porque tem que fazer. Não é concessão. É um tratamento adequado. Eu errei. A política brasileira está construída nesses moldes. A política brasileira está construída exatamente moldes, dessa coisa de conversar e tal. Do poder ser compartilhado. Né, e essa dificuldade agravou, porque ela aí não tinha aliados para defendê-la, para sustentar, exceto
os do Partido dos Trabalhadores, porque era o poder, né, que estava em jogo, né? E quem quer perder poder não empresta, nem empresta, antigamente não empresta nem seu carro, nem sua caneta, né? Porque a caneta era tinteira, era aquela de tinta, né? Sim, então aquele negócio é o Pilot, o Parker, né? Então, essa coisa, João, realmente, ela, digamos, eu diria, segurar 60% foi o crime de responsabilidade. E eu tentava, como eu sou jornalista, às vezes eu tinha que fazer um comentário, às vezes não, mas 30 segundos. Eu tinha que comentar um assunto, 30 segundos. E eu nunca usei TP. TP é o teleprompter, escreve tudo. Não, nunca usei. E aí, eu disse assim, mas quando eu estava falando sobre o impeachment, crime de responsabilidade, o que a população média brasileira me entende? Porque crime é roubo, é latrocínio, entende? É um assassinato. Aquilo que é de fato, né? Toma conta das notícias que aquilo do dia a dia, né? que impacta e que é um negócio. Crime de responsabilidade é uma vaga, é vago, entendeu? Fica muito na cabeça das pessoas. Né? Podia ver que não é sonegador, não é devedor, não. É crime de responsabilidade. Não cumprir a lei da responsabilidade fiscal. Aí, um dia estava conversando, eu disse, eu preciso explicar para o telespectador, olha, você tem dúvida para saber por que a Dilma está sendo julgada? O que é o tal crime de responsabilidade? Que as pessoas não tinham, sabe, elas tinham dificuldade, mas só por isso, mas só por isso o quê? Ninguém sabia o que era, só que não era uma coisa grave, não era a morte, não era o assassinato, não era ele. Aí um dia eu estava conversando com o advogado e discutindo com ele como é que... Aí ele disse, olha, o senador tem uma forma, o crime de responsabilidade dá para explicar assim, ela é a síndica do Edifício Brasil e como síndica ela tomou decisões, gastou, mandou botar todos os aparelhos de ar-condicionado novos sem consultar a Assembleia, sem consultar os moradores, os condôminos. No final do mês, o pessoal recebeu na conta uma dívida que não estava decidida, não tinham examinado, nem sabia. Esse é o crime de responsabilidade. Fácil, explicado para todo mundo que ainda não sabia do como é que se tratava. Uma explicação didática, né? Exatamente. Aí foi muito interessante para você ver como você precisa ter essa coisa de traduzir. Conseguir ser palpável, né? Traduzir, né? Aí eu cheguei num supermercado em Brasília e tal, estava em plena discussão daquilo, cheguei no supermercado, estava um menino arrumando numa gôndola as frutas. Ele largou e veio na minha direção e me pegou assim pelo braço, assim, senadora Ana Amélia, olha, eu quero lhe agradecer muito. Eu disse, o quê? Agora eu entendi esse tal crime de responsabilidade. A senhora explicou muito bem, esse exemplo que deu, dá para entender bem. Agora dá para entender o que é. E isso, às vezes, é um erro da política, né? De a gente, muitas vezes, estar muito distante da realidade. E você usa uma linguagem que não é a linguagem Então, na comunicação, eu fui educada, quer dizer, me exercitei de falar de uma maneira que a pessoa, o PhD, entenda, eu não subestime o PhD, não superestime o cara semi-analfabeto, tá? Então eu tenho que falar, eu tenho que falar nesse padrão que a maioria seja capaz de entender o que significa isso, entende? Então, você comparar, por exemplo, o orçamento com a dona de casa, um dia até usei, e o Tarso, que estava disputando comigo, mas o Estado não é uma... Qual é? O princípio do orçamento não é o mesmo? Né? O princípio é gastar mais do que arrecada, gastar mais do que ganha, do que recebe. Não muda o conceito. O princípio é um só. Né? Com certeza. 2018, tu pega todo mundo de surpresa. Ao virar, tu mudou os rumos de uma eleição aqui no Estado. Isso a gente também pode trazer. Mas como é que passou aquela tua decisão Ela já estava definida, muito diálogo? Não, tu surpreende e vai a candidata a vice-presidente? Não, aquilo foi assim, na verdade, grande parte das minhas decisões são muito decisões, sabe,
Eu digo assim, eu me arrependo do que eu não fiz. Do que fiz, pode não ter sido certo, mas eu fiz e assumo a decisão que eu tomei, papel. E aí, se você olhar tudo ao longo do tempo, fui desafiada naquele momento. No momento errado, do momento de já começo de radicalização, e que no meio do caminho tinha uma facada. E a facada mudou o curso da eleição no Brasil. O candidato, Bolsonaro, passou a ser uma vítima e todo mundo costuma ser solidário às vítimas. E isso é uma coisa psicológica, uma coisa humana, não é uma coisa política claro, em si. Isso foge de tudo, né? Por outro lado, ele saiu fora de todos os debates, ele não participou de nenhum debate, portanto, ele não correu nenhum risco de desgaste nos debates, porque o desgaste é uma coisa de mostrar, né? Tal. Então, ele foi beneficiado, quer dizer, em tese, né? Ele se tornou a grande vítima, ele se consagrou e ele ainda ficou livre de todos os debates que teve entre os candidatos. E o Alckmin, mesmo que tivesse apoio de todos os partidos um monte do centro, né? de centro, o momento foi de radicalização. E deu o que deu. Se fechou... O que é ruim na política é exatamente isso. Você não, ainda hoje, persiste, o que eu acho muito negativo você impor. Você tem que ser de esquerda ou de direita. Você não tem direito de ser de centro. Ora, eu que acho que o provérbio latino diz a virtude está no meio. A virtude está no meio. Se a virtude está no meio, não é nem um extremo e nem outro que você vai ser feliz. Eu sou da opinião que o centro ele é um lado. Né? Ele tem um posicionamento. O centro é lado. Com certeza. O centro é o lado, é uma posição, né? Com certeza. Um empate de jogo. Na política não tem empate. Né? O jogo pode empatar e você classifica, mas na política não. Você diz que não existe cadeira vazia. Não existe cadeira. Tem mais candidatos. Na verdade, o empate até na política, dependendo da eleição, o mais velho ganha, né? Se for puxar para o fio da letra. Lado, exato, o fio da letra da lei. Mas é para entender um pouco dessa coisa. Então, acho que a gente... E acho que a sociedade está cansando um pouco também disso, sabe? Porque briga-se muito e essa briga é uma briga, entende? Ela não, né, se a disputa de esquerda e direita trouxesse como resultado algo positivo para a sociedade, tudo bem. Aí não está aqui quem falou, já mudo, já saio de campo, tiro meu time de campo e vamos lá. Mas pelo contrário, ele traz mais separação, ele esgarça mais, ele afasta mais, ele separa mais, ele faz um rompimento. Ele faz uma ruptura de relação, até dentro de famílias. Eu ia dizer isso, família, olha, nem o futebol, que é das paixões, né? É tão passional. É tão passional, é tão, digamos. Eu acho coisa linda para mim. Gremista colorado. Eu sou colorado. Deixamos vermelho. Deixa eu te falar, mas o que eu acho lindo é exatamente, por exemplo, tem uma campanha da fraternidade ali, do agasalho, no final, um ano vai para lá, para a Arena do Grêmio, outro ano vai para o Beira-Rio. Ou ir ver num Grenal um casal, um com a camiseta do Grêmio, ele e ela do Inter, ou vice-versa, e de mãos abraçadas. É uma coisa belíssima isso, entende? Quer dizer, no próprio futebol você consegue, né, essas paixões a esse nível. Agora, a política chegou a um ponto que, entende? Dentro de casa, você briga com o irmão, briga com primo, com parente, com não sei o quê. Por posições diferentes. Com amigo. Você se separa de amigos de longa data por conta disso. Gente, pelo amor de Deus. Não vale a pena, sinceramente. Às vezes no dia a dia também, o pessoal, como tu comentou, não tem o conhecimento do que acontece dentro de Brasília. Eu digo, se o pessoal conhecesse o que acontece de fato, não estaria brigando. Porque as pessoas estão a lacração bastante dessa coisa de extremismos, e o extremismo não é uma boa. Está vendo o que está acontecendo no Oriente Médio? O que é? Extremismo, é o fanatismo, as rupturas, uma religião entrando firme nesse processo de ódio.
Como é que você pode ter ódio, matar gente, matar criança, matar civis lá indefesos dançando? Estava lá jogar bomba em cima de coisa. Não há, é desumano, é indescritível, inqualificável. E não tem que você dizer, porque a esquerda, a direita é um pobre. Não. Isso não é civilizado, é uma coisa horrível, uma violência gratuita em nome de uma causa, em nome de uma religião, em nome de um desejo, né, de massacrar o adversário. Que é isso? Já está caminhando até para o final, já estamos passando o nosso tempo, mas a conversa está sendo muito boa, mas nesse papel ainda vi logo que aconteceu esses fatídicos acidentes, né, incidentes, aliás, né, no Oriente Médio. Uma reflexão que se fosse hoje, o 11 de setembro, possivelmente teria gente defendendo a Al-Qaeda, né, dentro de todo esse cenário. Reflexo do que a gente viu, né, desses debates. Mesmo acontecendo todas as tragédias, ainda tem gente que está defendendo, que ainda vê algo, né, dentro de todo esse cenário de defesa e confundindo Palestina com o grupo Hamas, que são coisas exatamente. Então, isso é o pior, né? Porque você pega um carimbo, né? Os palestinos. Eu estive lá, eu estive na faixa de Gaza, eu estive em Ramallah e eu vi como é que é a convivência lá. Os medicamentos saem de Israel de caminhão, vão para Gaza. De Gaza vêm os alimentos que eles produzem ali naquela região, vem para Israel, que aí é uma renda que eles ganham, né? Então, há uma convivência, eu diria assim, ali dentro, porque a população não pensa da mesma forma. Você está vendo, às vezes, depoimentos de árabes falando, que são da região da Palestina, dando essa explicação claramente para distinguir o que faz um grupo terrorista em relação à tragédia causada, que pode já estar levando a um aumento da tensão envolvendo outros grupos radicais terroristas, como o Hamas, que é o Hezbollah, e os outros grupos que operam também na defesa de um Estado Islâmico, né? Então, impondo uma ideia religiosa como princípio para justificar uma guerra cheia de atrocidades. Agora, uma última perguntinha. A política te decepcionou? Não. A política me ensinou muito sobre a natureza humana. Eu digo que eu aprendi mais em 8 anos no Senado do que em 40 anos como jornalista. Porque você ali tem que conviver com o contraditório, você tem que respeitar a posição dos outros, você tem que trabalhar dentro dessa lógica, você não pode se acovardar, né, nas horas que não... Então, a política me ensinou muito, especialmente em época de eleição. Aí, na eleição, você vê do que o ser humano é capaz para derrubar um adversário. Ana, tu topa fazer uma brincadeirinha para a gente encerrar? Claro. Uma brincadeirinha bem simples, tá? Vou até para te explicar e para explicar o pessoal de casa, né? Quem está assistindo. Na política, quando a gente está na tribuna, os políticos discursando, e alguém quer nos interromper, a gente tem que ceder uma parte. Eles têm que solicitar e a gente tem o poder de ceder ou não. Eu vou te falar alguns nomezinhos de algumas personalidades e tu só responde sim ou não. Né? Não precisa justificar, se tu quiser, está à disposição, mas pode ser só sim ou não, certo? O Tarso Genro. Sem comentários. Eu lamento, até porque, como jornalista, ele é testemunha do que, como eu trabalhei. Isso. E como político... Deixando claro que isso aqui é o posicionamento da Ana Amélia, né? Tirando senadora, tirando jornalista. Não dá para respeitar quem agiu do jeito que ele agiu. Dilma Rousseff. Dilma é uma pessoa com muita complexidade pessoal. Ela tem dramas pessoais vividos na política. E ela poderia, se tivesse essa abertura maior de diálogo com os adversários ou com outros segmentos, de ser uma pessoa com mais resultados na ação que ela exerce, especialmente agora, numa posição como presidente do BRICS, do Banco dos BRICS, que é uma instituição muito, muito importante. Cederia? Cederiam a parte? A ela? A ela. Claro.
cedi lá no impeachment. Eduardo Leite. Eduardo Leite é um político jovem, é a nova geração que surgiu, que veio, fazendo a diferença nos modos, nas suas opções pessoais também, o que é uma inovação para o Rio Grande do Sul, com coragem, eu acho que com discernimento, e está muito preparado. E tem aquilo que a política gosta, que é a ambição. Lula. O presidente Lula é um... Eu tenho lamento que ele não tenha... que ele tenha saído da prisão amargo. E aí eu digo, mas você não ficou na cadeia para saber como... Né? Eu disse, não, mas ele ficou numa cadeia que de manhã as pessoas iam lá dar bom dia para ele, presidente, acarinhar ele verbalmente. Uma senhora mandava todas as noites uma sopa quente para ele. Ele tinha um tratamento e tal. O Nelson Mandela ficou 27 anos na cadeia. Não numa cadeia que pudesse chegar perto, era uma ilha. E ele saiu da cadeia e deu mão aos adversários, aos algozes dele. Que colocaram ele que colocaram ele na cadeia. Ele deu a mão e se tornou e recebeu o Nobel da Paz, junto com os adversários. E rompeu o apartheid. Quer dizer, eu acho que a história do Mandela, e eu li uma biografia dele, me encantou, a história do Mandela é a prova de que um ser político, né, como ele, o Lula, que lidou muito com a humanidade, pode fazer. Então, o presidente Lula, eu acho que ele se tornou amargo depois que saiu da cadeia, da prisão. Não vou discutir o mérito, estou falando de o que fez, né? Então, diferente do Mandela, o Mandela saiu para ser um pacificador e ele saiu para brigar. E o último aqui, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin é uma das pessoas mais íntegras que eu conheço, tá? Mas é o estilo que, para o momento de hoje, né, tal. Eu até o critiquei quando ele decidiu ser o vice do Lula, porque eu acho que o eleitorado do Alckmin é um eleitorado moderado. Não está nem na esquerda nem na direita. E aí está a sabedoria do Lula. Em escolher. E acho que o Alckmin, ao, digamos, saber que estava tomando uma decisão de alto risco, ele mediu e acho que pesou mais o que ele poderia fazer como poder moderador num governo de esquerda. Então, eu acho que aí você tem que respeitar a coragem que ele teve de ser criticado, de ser, digamos, os amigos, os aliados que o admiravam muito como governador de São Paulo, que foi um grande governador, vários mandatos, e a forma como ele comandou. Então, ao entrar na composição com Lula, ele não pensou ele pensou em trazer o centro para dentro do poder, que poderia ser muito mais à esquerda. Assim te encerra, então, a nossa sessão extraordinária. Ana, prazer enorme. Muito obrigada, João, pelo convite e espero que os seus telespectadores, os seus seguidores das redes sociais tenham nos assistido aqui. Eu espero que tenha conseguido falar com o meu coração e com a minha cabeça. Muito, muito, muito obrigado, de verdade. Foi uma honra muito grande ter aqui conosco. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigado. Geoprospec, estratégia ambiental para negócios duradouros. A Geoprospec é uma consultoria ambiental com 40 anos de atuação no mercado de projetos e estudos ambientais e geológicos, supervisão e monitoramento ambiental de empreendimentos com foco em garantir segurança e performance para os seus clientes. Por isso, se posiciona como parceira estratégica baseada no modelo de gestão ambiental empresarial. Geoprospec há 40 anos perpetuando negócios e o meio ambiente. Sigam Geoprospec no Instagram, @Geoprospec. Vitae Kombucha é uma empresa genuinamente Estância Velha, a primeira e única fábrica de kombuchas da cidade. Kombucha contém antioxidantes e compostos antibacterianos que ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Cuidar do nosso intestino torna-se essencial para promover um bem-estar para o nosso corpo. Nos sabores maçã verde, uva branca, frutas vermelhas, pitaia com uva branca, abacaxi, hortelã e detox. Sigam também no Instagram no QR Code que aparecerá na tela
Escolha saúde, escolha bem-estar, escolha sabor, escolha Vitae Kombucha. E JG Serviços, nós cuidamos, nós limpamos, nós protegemos. JG Serviços, 25 anos. Cuide da sua família e do seu patrimônio com as equipes de serviço de limpeza, zeladoria, segurança e monitoramento da JG Serviços, @JG Serviços no Instagram. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Se inscreva aqui no nosso canal, ativem sininhos, nos sigam no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais. Compartilhe com seus amigos e um grande abraço a todos. Valeu!